Olá, hoje eu vim aqui conversar com você e te contar como a aromaterapia transformou a minha vida. Bem, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Osiane Paim, mas pode me chamar de Zi, e eu sou a fundadora e gestora da M do Champ Aromaterapia. Eu sou aromaterapeuta integrativa, mestre em Reiki, atuo com atendimentos, cursos, palestras e com outras terapias integrativas também. Bem, minha trajetória começou quando eu despertei em 2014, quando algo mudou, algo falou dentro de mim. Assim, o que você está fazendo aqui, né? O que está acontecendo nesse seu caminho, nessa sua jornada, nessa sua história? E eu sou formada em contabilidade, né? Não sou formada em área de saúde, sou formada em contabilidade, mas eu nunca atuei como contadora. Eu sempre atuei na área de finanças, então eu fiz pós, fiz MBA na área de finanças. Em 2014 eu já tinha uns 20 anos atuando nessa área. Uma área que é uma área pesada, puxada, cheia de métodos, de regras, de planilhas, de controles, de números. Eu adoro números, confesso, isso não mudou na minha vida. Mas eu me vi numa situação em que aquilo ali já não era mais o bastante. Eu não queria subir em carreira, eu não queria alcançar grandes posições em empresa. O que eu estava fazendo ali já não estava sendo suficiente para minha realização pessoal até. E algo me tocou, eu já estava com uns 37 anos mais ou menos, algo me tocou, tipo, se eu começasse a fazer alguma coisa nada a ver com números, com finanças, alguma coisa diferente, alguma coisa que eu nunca experimentei na minha vida desde então. Na minha trajetória eu sempre trabalhei desde muito cedo, com responsabilidades, pagar contas, cumprir algumas regras da sociedade, mas eu não tinha me dado conta do que eu estava fazendo aqui na Terra, qual era a minha missão. E foi quando eu decidi procurar alguma coisa diferente na internet. Minha irmã é professora de yoga, então eu pensei, quem sabe algo, né, parecido, algo que eu possa trabalhar com ela, por exemplo, enfim. E aí eu nunca tinha ouvido falar em aromaterapia, em óleos essenciais, e apareceu na minha frente um curso de aromaterapia. E eu comecei a ler ali a programação e achei aquilo muito interessante, até arrepio só de falar. Aquilo me tocou profundamente e de pensar como que as plantas, né, têm um poder de transformar, de nos ajudar a ter mais conforto, a ter mais bem-estar, a aliviar alguns sintomas, algumas situações. Eu fiquei muito impressionada com aquilo e imediatamente eu não pensei duas vezes, fiz minha inscrição para fazer um curso de formação em aromaterapia. Em 2015 esse curso começou, em abril, e eu sou aqui de BH, e esse curso estava sendo presencial lá em São Paulo, nos finais de semana, e eu viajava com muita alegria, com muito entusiasmo de conhecer esse mundo novo, e foi aí que eu estava conhecendo não só um mundo novo, mas eu estava me conhecendo melhor, né? Eu parei para olhar um pouquinho mais para mim, para entender as coisas que eu gosto, as coisas que eu sinto, e aí foi um mergulho de autoconhecimento. E quando eu experimentei o primeiro óleo essencial, não sei se foi o primeiro, mas eu acho que o que mais me marcou, né, porque eu não conhecia os óleos essenciais, eu nunca tinha utilizado os óleos essenciais, mas o que me marcou, que foi o primeiro óleo essencial de exercício prático que a professora deu, foi o óleo essencial de pinho. O pinho siberiano, o Abies sibirica, né? Ele mexeu profundamente comigo. Eu não tinha noção do poder do nosso olfato, né? Do poder que a gente tem das memórias, dos nossos comportamentos, do que o nosso olfato, como o nosso olfato é poderoso, né? E como que aquele aroma podia mexer tanto comigo. E eu fiz o exercício prático durante uma semana ou 15 dias, não me lembro bem agora, e percebi que aquilo ali era assim, realmente era a minha missão estava sendo descoberta, né? Estava sendo revelada ali o que eu estava fazendo aqui, que era me conectar novamente com a natureza e principalmente conectar comigo mesma, né? Entender qual que era o meu papel aqui nesse planeta, né? E foi um momento muito interessante na minha vida, porque eu pude olhar para as pessoas de uma forma diferente. Desde então, com as finanças, com os números, pessoas eram só pessoas, né?
E eu comecei a olhar para as pessoas de forma diferente. Os óleos essenciais me tocaram tão profundamente que eu comecei a ver o ser humano e até me ver mesmo, né? Como eu disse, ele me ajudou muito nesse autoconhecimento que até hoje, né, a gente vai buscando, a gente vai se conhecendo um pouquinho mais, se entendendo um pouquinho mais. Então, assim, foi importante para eu poder olhar para as pessoas de uma outra forma. E eu descobri que eu amo cuidar das pessoas, que eu amo olhar para as pessoas. E eu sempre tive esse olhar, mesmo sem atenção e consciente com isso, porque eu sempre fui uma colega de trabalho que, olha, você tá meio triste hoje, ou você tá diferente, você tá bem. Sempre me preocupei de uma certa forma, sempre tive um afeto, um carinho, uma proximidade muito grande com as almas das pessoas. E os óleos essenciais me mostraram que era realmente isso. E eu descobri que com essas ferramentas maravilhosas, eu poderia apoiar as pessoas que assim desejassem a cuidar de vários sintomas, né? Como ansiedade, insônia, desânimo, tristeza, dores, enfim, vários sintomas que os óleos essenciais, aquelas pessoas trazem. Os óleos essenciais podem ajudar tanto na cura desses sintomas ou no alívio delas, como também olhar para a causa, né, desses sintomas e ir um pouco mais profundo, porque é isso que eles fazem, né? Eles vão profundamente. Então, eu estou muito feliz de estar aqui falando para você sobre isso, sobre a minha história. Eu acho que é uma história de transformação, que eu busco conhecer cada vez mais os óleos essenciais e todos os dias eu sou nova, uma nova pessoa, me conheço cada vez mais. Né? Então, desde então eu não parei de estudar, né? Sou eterna estudante da aromaterapia, dos óleos essenciais, e cada vez mais eu vou me maravilhando com as propriedades, com o potencial que eles têm de nos apoiar, de nos conectar, de nos fazer reconectar com a gente mesmo e até com a natureza e com os outros e mudar e transformar as nossas vidas, né? Eu me percebi uma pessoa muito mais atenta, muito mais presente, apesar, né, de um mundo nos deixar um pouco agitados, a gente tem muitas atividades e tudo, mas assim, eu consigo hoje ter consciência disso que eu estou passando e do momento que eu preciso estar presente, de olhar com mais cuidado, mais carinho para alguma situação. Os óleos essenciais me abriram as portas. Vejam só, eu estou aqui conversando com vocês e uma das dificuldades que eu sempre tive na minha vida foi falar, né? Eu sempre fui muito tímida, muito quieta, caladinha, né? E sempre observadora, ouvinte, mas eu nunca me expressava. Eu sempre achava que eu não tinha, né? O que eu vou falar? Como que eu vou contribuir para alguma conversa? E sempre fui rodeada de pessoas muito falantes, então isso me intimidava cada vez mais. E hoje, com esse conhecimento que eu tenho da aromaterapia e como o óleo essencial de erva doce desbloqueou meu chakra laríngeo, né? E hoje eu consigo falar com o coração, né, transbordando de alegria, com muita paixão por isso que eu faço. Então, assim, foi uma coisa também que me transformou muito, foi essa questão do falar, de eu me expressar, de eu ter confiança naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou fazendo. Então, assim, ele transforma a minha vida todos os dias, os óleos essenciais. Cada dia eu vou conhecendo um ou experimentando novamente alguns que eu já conheço. E cada dia eu vou me descobrindo mais e mais e me maravilhando mais com isso. E isso me dá muito prazer, porque eu gosto muito de trazer contar, né, isso para as pessoas, comunicar como que isso pode acontecer com um, com o outro. Me descobrir também uma pessoa que gosta de ensinar, né, uma pessoa que gosta de contar sobre essa história dos óleos essenciais, como a aromaterapia pode funcionar na sua vida, enfim. Então, a minha história é essa. Eu queria deixar aqui para vocês esse relato, breve relato, né? E inaugurar essa série que o canal está abrindo agora. E na próxima conversa que a gente for ter, eu vou falar das preciosidades, desses presentes que a natureza nos deu, que são os óleos essenciais. O que eles são, né? Eu vou trazer um pouquinho sobre isso, vou entrar um pouquinho mais sobre a propriedade, sobre como que eles atuam. Então, eu espero que você continue aqui comigo, né, nesse bate-papo gostoso sobre a aromaterapia, como ela mudou a minha vida, como ela transformou a minha vida. E eu acho que sim, pode transformar a sua também. Agradeço a sua paciência, né, de estar aqui, de me ouvir e te espero no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchauzinho.